Sinal do amor de Deus. Eu sou o padre Dirley Moreira, eu sou pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Botiatuvinha. O sinal de Deus se manifesta através da vocação, através do consagrado. Hoje no nosso programa teremos a presença especial do nosso arcebispo, Dom José Antônio Peruso, que vai falar sobre os desafios de ser bispo no nosso tempo presente. Ótimo. Vamos lá? Sinal do amor de Deus, esse é o programa aqui na TV Evangelizar. Eu sou o padre Dirley Moreira, eu sou pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Botiatuvinha. Hoje nós estamos aqui no arcebispado, num lugar belíssimo, no paraíso, onde realmente o sinal do amor de Deus está presente aqui. Hoje, no nosso programa, nós temos uma alegria muito grande de ter a presença do senhor arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. E você, meu irmão, você, minha irmã que está nos acompanhando, pode participar do nosso programa também. Você pode ligar para o 41 3221 6060, pedindo a sua oração, também fazendo parte, se associando aqui ao projeto, à obra Evangelizar é Preciso. E também você pode participar através do www.padrereginaldomanzotti.org.br. Hoje, o nosso programa, temos aqui a presença do senhor arcebispo, Sinal do Amor de Deus. O objetivo do nosso programa é um programa vocacional, onde queremos ajudar você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, você jovem, você talvez não tão jovem, você adulto, que sente um chamado à vocação, a poder dizer sim a Deus. Porque às vezes as pessoas pensam que o vocacionado, que o consagrado, que o missionário é uma pessoa de outro planeta, é uma pessoa diferente. Hoje, então, nós vamos mostrar aqui com o senhor arcebispo que o consagrado, que é um sinal do amor de Deus, é uma pessoa normal. Dom Peruso, muito bem-vindo no nosso programa Sinal do Amor de Deus. E eu quero cumprimentar a você, Padre Dirley. São 47 padres que atuam na Evangelizar, diferentes programas. Um sinal da identidade eclesial que se quer imprimir na TV Evangelizar, e se não o primeiro, um dos primeiros programas aqui estou, tentarei também eu apresentar alguns traços do amor de Deus que participaram da minha vida e da minha história, também da minha missão. Muito obrigado por me colocar aí nesses primeiros passos. Não sei se é tudo sinal do amor de Deus, mas que Deus deixa seus sinais, isto sim. Que bom. Dom Peruso, eu gostaria de, como eu disse no início do programa, mostrar que a nossa missão, nós, consagrados, somos pessoas normais. Pergunto para o senhor é uma pessoa normal? Sempre foi uma pessoa normal? Ou o senhor tem alguma coisa extraordinária? O normal, hoje, normal é um conceito bastante controversivo, porque também os extraordinários, ou aquilo que está fora de conceitos tidos por regulares, todos se pretendem normalidade porque reivindicam reconhecimento. Mas vamos aqui estabelecer algumas linhas. Normal. É normal ser frágil. Eu tenho algumas fragilidades. É normal ter limites, e eu os tenho. É normal ter algumas afeições que inspiram outros critérios e escolhas. Eu as tenho. É normal também cultivar relações construtivas. Eu busco fazer. É normal ter uma identidade e uma autoestima, chamemos assim, justa autoestima. Não sei se é justo no meu caso, mas tenho apreços por algumas coisas que faço. E é normal compreender os outros nos seus limites e esforço-me para tanto. Quando o senhor era menino, molequinho,
vamos chamar com todo respeito, o Zezinho. Quando o Zezinho, lá pequenininho, pensou em ser padre, qual que foi o chamado, como que aconteceu isso, Dom Peruso, na sua vida? O senhor era uma pessoa, um menino normal, que tinha sonhos, tinha projetos, era arteiro, gostaria de ser jogador de futebol, como tantos meninos, sempre quis ser padre. Não, eu quis ser tanta coisa. Eu era um moleque travesso e aprontava muitas travessuras. Segundo a dona Lourdes, a minha mãe, ela diz que, e eu percebo hoje, que eu era bastante travesso, graças a Deus. Mas também levava chineladas por causa disso. Mas não tive uma história de educação familiar repressiva, longe disso. A família era muito intensa nas relações afetuosas. Nunca serei suficientemente grato ao seu Ângelo e à dona Lourdes por isso. Eu gostava muito de futebol, mas não acalentava o sonho de ser jogador. Gostava muito de jogar. Padre, propriamente, eu era garoto, isso eu recordo, tenho bem presente. E gostei das vestes do padre que foi celebrar a missa lá na capela, no interior onde morávamos. Um belo dia eu vou querer vestir essas roupas. Reflexão de moleque. Tinha aí uns 5 anos, eu acho. Aos 7 anos, numa grande celebração, eu era um dos poucos a usar óculos. Tinha umas 50, 60 crianças. E o padre foi lá e chamou: você de óculos, vem cá. Leva esta Bíblia durante a missa, você vai entrar com a Bíblia na mão. Foi o meu primeiro contato com uma Bíblia dessas usadas na celebração litúrgica. Achei tão bonito aquele livro. Acho que vou ser padre. Sempre reflexão de moleque. Não era acalentar sonhos do ministério. Perguntei uma vez ao padre se eu poderia ser coroinha, mas ele valorizou tanto o pedido. Foi um novo dado. E esse padre, a quem eu perguntei para ser coroinha, passando os anos, levou-me ao seminário, mas eu não sabia bem do que se tratava. E cheguei lá e vi 3 campos de futebol. Se encantou. Eu quero vir morar aqui. Mas aqui, isso é para quem quer ser padre. Se garante futebol, eu quero ser padre. Mas a intenção... Entrei no seminário aos 13 anos, sempre como um dos travessos do seminário. Era a minha fama, sempre foi esta. E acho que aprontava mesmo. Isso me ajudava a viver uma boa adolescência. A família foi importante, Dom Peruso, nessa decisão do senhor? A ir para o seminário ou ser padre? Eles nunca forçaram, nunca propuseram, nem sugeriram. Eles nunca sugeriram, mas apoiavam. Mas então, reflita. Uma família católica do senhor? Porém, lá em casa, a oração do terço era tão regular quanto a recitação do terço era tão regular quanto a refeição. Eu até recordo que aquele terço demorava, não terminava, aquilo me cansava e eu achava que eles rezavam demais. E eu estava estudando, descobri que estudávamos, era garoto, a tabuada. Por que 2 vezes 5 era 10 e não era 12 ou 11? E 3 vezes 4 era 12 e não podia ser um outro número. Perguntei à minha mãe e ela pegou palitos de fósforo. 3, uma vez 3, outra vez 3, outra vez 3. Por 4 vezes reuniu 3 palitos. Depois juntou todos. Conte. 3 vezes 4, contei 12. Mas agora entendi. Mas se eu tirar, então, duas Ave Marias de cada dezena, eu tiro 10.
e o terço termina antes. Mas funcionou, foi uns 15 dias, era sempre eu que queria puxar o terço, mas eu queria que terminasse logo uma das minhas travessuras, dessa vez com a oração, até que descobriram. O seminário foi um tempo difícil para o senhor, não? Não, foi um tempo de muitas experiências de convívio, de ter que aprender a conviver, de amizades criativas, de aprender a aceitar quem não me aceita, de eu ter que perdoar e pedir perdão. Também as antipatias, de ter que trabalhar sadiamente com as antipatias. Não era tudo harmonia, eram ambientes de tensão, também de sadias relações, de muito esporte, e o esporte por si só, ele integra, forma equipes. A experiência comunitária, não é a experiência comunitária discursiva, vamos discorrer sobre o assunto comunidade, não. Mas a convivência exigiu de mim muitas renúncias e também muita capacidade de reconstruir relações. Foi ótimo. Que bom. E a ordenação do senhor, quando chegou o grande dia, era o sonho realizado ou o que o senhor sentiu? Não, eu senti, sim, sonho. No caminho até chegar à teologia, até o final da teologia, eu tive muitas, ou várias, não muitas, tentações de deixar o seminário. Havia uma moça particularmente que me queria muito bem, e eu também. Aqueles olhos eram muito lindos, ainda são, mas já tem dor. E ainda foi com um outro seminarista, daí deixou o seminário e se casou com ela. É uma bela família, mas essas idas e vindas exigiram de mim maturação. A simples caminhada de seminário sem qualquer perturbação não é benfazeja. Eu tive que olhar para o futuro, o meu futuro, com responsabilidade. No grande dia, eu estava com medo do futuro. Será? Até na hora em que a gente se deita na ordenação, se prostra, o povo cantava a ladainha e eu conversava com Nossa Senhora. Nas minhas situações mais exigentes, eu sempre lembro de Nossa Senhora. Olha, Senhora, agora vai, por favor, ajude-me, porque eu sei das fraquezas que me acompanham. De lá aqui, quantos anos? Dias atrás eu estive a calcular, e foi 22 de dezembro de 85. 34, estou velho de padre. Mas tá bom, Eu estou padre velho. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu gostaria de convidar você, nosso querido telespectador, que acompanha o nosso programa também através do YouTube. Você pode assistir, reassistir quantas vezes você quiser através do YouTube. Então se inscreva no nosso canal para que você possa ser também um divulgador. Divulgue, compartilhe nas redes sociais. Você pode acompanhar também através do aplicativo. Baixe no seu celular o aplicativo, procura aí nas lojas, baixe no seu celular. Evangelizar é preciso, aplicativo. Nós voltamos daqui a pouquinho e vamos falar sobre o grande desafio que é ser bispo nos nossos tempos presentes, nesse tempo de pós-verdade. Voltamos daqui a pouquinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Estamos de volta com o programa Sinal do Amor de Deus, aqui na TV Evangelizar. Hoje, o tema do nosso programa é Desafios de ser bispo no nosso tempo, nesse tempo de pós-verdade. Então, um grande desafio. Temos aqui a presença do senhor arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. No bloco anterior, ele falou sobre a vocação, que nos surpreendeu até, ele dizendo que ele era um arteiro. Não parece, mas ele era arteiro, aprontava muito. Quase saiu do seminário por causa dos olhos de uma moça bonita. Mas hoje ele é o arcebispo dessa nossa arquidiocese, há 34 anos padre. Dom Peruso, o senhor é arcebispo de Curitiba. Quantos anos o senhor assumiu essa arquidiocese? Foi em
março de 2015. Então, 4 anos e um pouco mais de 4 anos e meio. Voltando um pouquinho ali. Então o senhor era bispo diocesano da Diocese de Francisco Beltrão e Palmas. Isso. A pergunta para o senhor: quando o senhor recebeu o comunicado que o senhor foi escolhido bispo dessa diocese, o que o senhor sentiu? O senhor teve medo? O senhor podia dizer não, podia dizer sim? Porque às vezes as pessoas pensam que o bispo, aquele que foi escolhido, ele tem obrigação de dizer sim. Pergunto para o senhor teve medo, decidiu ou tinha que dizer sim? Você fala da Diocese de Palmas? A primeira, Francisco quando o senhor foi eleito bispo de Palmas. Quem me comunicou foi Dom Lúcio Baumgartner. Ele era o arcebispo de Cascavel. Foi em julho, se eu não erro, 15 de julho, numa manhã fria e chuvosa, chovia bastante, e o bispo tinha me ligado e eu estava na Catedral de Cascavel. Foi o Dom Lúcio porque ele era o seu bispo. Ele era o arcebispo de Cascavel. Onde e eu era padre, ótimo, clero. Você me fez lembrar. Eu Do era clero. padre em Cascavel, do clero de Cascavel. E ele me ligou, eu posso ir até aí? Estranhei. Mas eu estava muito ocupado naquele dia. Propus diversamente. Eu vou até lá, senhor bispo. Por quê? Porque se ele viesse até a catedral, eu ia ter que ficar com ele lá todo o tempo que ele ia sair quando quisesse. E eu estava muito ocupado. Então eu inverti, eu vou até lá quando eu quiser, eu caio fora. Fui lá para isso. Não tinha um outro dia para ligar, eu estava muito ocupado. E pensei comigo. Fui lá. E ele chamou-me para a sala, pediu que eu sentasse no sofá, abriu um livro que ele tinha, de lá tirou um envelope e leu. Foram 7 ou 8 linhas, tudo era muito sumário. Tenho a alegria de lhe comunicar que o Papa Bento XVI o nomeou bispo de Palmas Francisco Beltrão. Pela presente, estou a pedir que responda se aceita. Ou seja, já foi nomeado, você aceita? E eu queria, sim, cair fora. Eu tinha uns outros projetos, eu tinha voltado do doutorado fazia pouco tempo, queria escrever livros sobre Sagrada Escritura, queria dar aulas, o meu sonho era a sala de aula e escrever. Estava até em negociações com uma editora para publicar a minha tese, e ela seria publicada, mas aí apareceu esse. Eu pedi para responder em uma semana. Pedi uma semana para reflexão. E não respondi naquela semana. Daí me ligaram, escute, vai ou não vai se manifestar? Eu falei, eu não pretendia. Pensei seriamente em não aceitar. Estava até escrevendo uma carta para dizer que não aceitaria. Mas lá pelo 3º parágrafo eu reli, pensei, inquietei-me e joguei a carta no lixo e escrevi uma outra, também de 7 linhas, bem sumária, imaginando que eles não gostariam de uma carta tão pouco explicitadora. Mas eles entenderam e aceitaram. E aí fui para Francisco Beltrão, a ordenação foi em 2005. Fiquei lá quase 10 anos e em 2015 vim parar aqui. Mas eu me assustei, tremi, angustiei-me. Tentei driblar a situação e não deu certo. O senhor falou a questão da palavra, que o senhor fez doutorado. Quando que começou essa paixão pela palavra? Por que o senhor se aprofundou? Por paixão ou para servir melhor o povo de Deus? Ou as duas coisas? Eu falei no quadro anterior que ter entrado ainda garoto, carregando a Bíblia naquela procissão, nunca saiu da minha memória afetiva. E eu comecei a ter apreços pela Sagrada Escritura a partir daquele dia.
No curso de teologia eu tive um ótimo professor de Sagrada Escritura, um homem sábio, Johannes van de Water. Numa dessas minhas dúvidas vocacionais, eu fui falar com o professor sábio. E ele foi tão respeitoso e tão afetuoso comigo e contou a história dele vocacional. Ele ia ser arquiteto e também tinha se apaixonado. E sugeriu-me, vai rapaz, tenta, persevera. Não é possível tomar uma decisão de caráter vocacional apenas por momentos passionais. Em algum momento passional pode desencadear outras escolhas de vida, mas não se deixe conduzir apenas por ímpetos momentâneos. Continue na teologia. Aquela sabedoria dele me ajudou muito. E um passo depois do outro, e o apreço pela Sagrada Escritura cresceu sempre. Inclusive ajudou-me a amadurecer, fazer uma sadia reflexão vocacional. Tomei os casos de vocação presentes na Sagrada Escritura. Um certo momento eu percebi, era a minha reflexão, que eu, como pai, como profissional, como marido, acho que eu não me daria mal. Mas também não é que seria essa a única alternativa. Outras haveria, e o sacerdócio, associado com a palavra, me encantava. 2 anos depois da ordenação presbiteral, o bispo de então, lá de Cascavel, Dom Armando Sírio, veio bater à minha porta e dizer: vamos precisar de um professor de Sagrada Escritura. Você se dispõe? Mas era isso que eu esperava. Juntou a fome com a vontade de comer. Sim, a vontade de comer era grande, a fome veio junto e a oportunidade com um belo prato se apresentou, e daí as coisas seguiram. E tem ajudado muito o senhor no seu ministério episcopal, a palavra? Mudou todo o meu modo de rezar, de orar, de interpretar pessoas e situações. Todos nós temos um eixo unificador na nossa própria vida que serve de critério para interpretar pessoas e situações, contextos. E a inspiração que me aflora sempre, ante situações as mais diversas, é o que a palavra propõe. Gosto muito. Agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor Dom Perus, que até é o tema principal do nosso programa. Nós vivemos um tempo tão difícil. Eu pergunto para o senhor, quais são os grandes desafios do senhor como arcebispo de uma arquidiocese como Curitiba, complexa, nesse tempo de pós-verdade? Quais são os desafios de ser arcebispo nesse nosso tempo, nessa nossa igreja, e nesse tempo de pós-verdade? Pós-verdade, esse termo surgiu em Oxford. Já não é tanto na cultura do nosso tempo a verdade que inspira as grandes decisões, a verdade objetiva, mas é aquilo que cada um percebe, de certo ou de errado, mas é pós-verdade aquilo que convém à subjetividade ou ao talante de cada um. Ou seja, agora sim, nunca na história, aquele provérbio, cada cabeça uma sentença, foi tão forte. Nunca na história da humanidade este ditado foi tão verificável. Cada cabeça é uma sentença. Como ser líder, como pastorear. E não é só no âmbito religioso. Os desafios. Em meio a tanta diversidade, que nunca falte a sabedoria. Isso não é possível apenas com análises ou com funções institucionais. Um desafio. Outro. Como ser persuasivo e ser justo quando até a justiça perdeu definição. Mais um. Em tempos de diversidades de toda a ordem, de que maneira a instituição, igreja, pode mesmo servir àquilo que Jesus Cristo queria para os seus discípulos e pastores. No âmbito das instituições sociais,
Outrora a igreja representava uma força institucionalizada. Hoje as instituições têm muito menos peso e a igreja também é dilacerada por muitos dardos ou críticas, condenações que vêm desde fora, mas também desde dentro, e são muitas e graves. O que fica? Parece que mais do que palavras ou análises apropriadas, é preciso um testemunho que não seja feito de muito palavreado, mas que irradie convicções bem radicadas de experiência de fé. E para isso é conversão, santidade, vamos falar assim, não santo, no sentido de quem não erra nunca, mas no sentido que propõe o Papa Francisco, de quem está sempre com alegria, querendo dar respostas ao Senhor. Nós vivemos, Dom Peruso, estamos chegando ao final do nosso programa, nós vivemos uma crise. Eu gostaria de aproveitar e pedir para o senhor, uma crise vocacional, nesse momento final do nosso programa, que o senhor deixasse uma mensagem para esses que estão assistindo o programa. No início do programa eu disse, o objetivo é despertar nas pessoas que sentem um chamado, a missão, seja ela qual for, de servir. Então que o senhor deixe uma mensagem, um convite, também uma bênção para tantos que sentem um chamado, mas têm medo. Então que o senhor deixe uma mensagem para nós. Mais do que medo, talvez muita insegurança, porque hoje tudo é incerto. Até a verdade virou pós-verdade. Em meio a tantas incertezas, a quem eu vou entregar a minha vida? Querido irmão, querida irmã, vocação não é apenas para a vida religiosa, para o sacerdócio, ou para... É vocação, vox, uma voz interior. Tente ouvir num mundo de muito barulho. Recolha-se para ouvir a própria interioridade. Com interioridade, o que eu quero falar? Não uma intimidade subjetivista, mas eu quero dizer em que âmbitos da existência e da vida eu posso amar mais e melhor. Isto vai trazer respostas aos próprios anseios, os mais secretos. Seja orante. Deus não deixa sem respostas aqueles que o buscam. Vocação não é uma questão de certeza intelectual, mas de relação intensa. E se for com Deus, a indicação, ela vem. Deus nunca deixa sem respostas. Ouçam. Amém. Obrigado, Dom Peruso, pela participação do senhor no nosso programa. Uma alegria muito grande ter a presença e poder partilhar um pouquinho da vida do senhor conosco. Então, que Deus continue abençoando o ministério episcopal do senhor nessa arquidiocese de Curitiba. Continue firme e forte aí anunciando Jesus Cristo através desse ministério difícil, mas um ministério belo. E você, Padre Moreira, continue a ser o bom pároco que é. Você é um bom padre, meninão. Obrigado. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho. Você pode ver e rever esse programa através das redes sociais, Facebook, também através do YouTube. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até a próxima oportunidade, onde com certeza vamos estar partilhando mais uma vocação, mais um sinal do amor de Deus. Fiquem todos na paz.